Salve, salve, família vascaína! Já estamos de volta com as informações e muito conteúdo do Vasco da Gama no nosso Giro de Terça. Vamos falar do caso David, né? Quantos jogos ele precisa para que o Vasco seja obrigado a comprar o atacante e de quem foi a decisão de barrar o jogador do Clássico dos Milhões, tá? E a última etapa também da votação do projeto da reforma de São Januário. Eu peço sempre o seu like para dar uma força para o nosso trabalho. Meu muito obrigado a quem chega junto no like. E se inscreva no canal, né? Gostou do nosso conteúdo? Se inscreve, aqui é conteúdo do Vasco todo dia. Bora com as informações. Começa essa edição com a notícia, meu amigo, de que o elenco vascaíno teve folga nesta terça-feira. Eu te pergunto, você vascaíno que me assiste e já trabalha, teve folga hoje? Pois é, eu também não. Mas quem protagonizou a nossa maior vergonha na história do Clássico dos Milhões tá hoje, ó, de boa na Lagoa, meu amigo. E ainda dão folga no dia errado, né? Por que não deu a folga ontem pra já embalar o trabalho de hoje pra frente visando o jogo contra o Palmeiras? Não. Trabalharam ontem, dá folga hoje, pica o trabalho, né? Volta na quarta-feira, enfim. Os jogadores voltam a treinar nesta quarta-feira no CT Moacir Barbosa. A informação da folga ao elenco foi divulgada pelo canal Atenção Vascaínos. Uma rapidinha sobre Felipe Coutinho. A reunião entre o jogador e o presidente do Vasco, Pedrinho, foi adiada para esta quarta-feira a pedido do jogador. Reunião que pode ser decisiva para selar a volta do Cria para São Januário. A última rapidinha, a última audiência pública que precisa ser realizada sobre o projeto de lei que trata, né, da transferência do potencial construtivo de São Januário está marcada. Anote aí. Próxima terça-feira, dia 11, às 7 da noite em São Januário. Este é o último passo antes da votação final do projeto pelos vereadores do Rio de Janeiro. Será a produção que, enfim, vai acontecer a sonhada reforma de São Januário? Eu só acredito vendo. Vamos falar agora do atacante David e a situação é a seguinte, né? O David é jogador do Internacional, está emprestado ao Vasco até o fim do ano. No contrato dele, que foi feito pelo Alexandre Matos, existe uma cláusula, né? Que se o David fizer 60% dos jogos do Vasco no ano, o Vasco é obrigado a desembolsar 15 milhões de reais pelo jogador ao Internacional, sendo que o Inter, é sempre bom lembrar, gastou 10 milhões no jogador que acabou sendo cedido de graça ao Vasco, né? Então, aliás, de graça não, né? De graça não, teve 8 milhões de reais envolvendo aí os custos do empréstimo e envolvendo o salário do jogador. Mas enfim, o Inter se dispôs do jogador que pagou 10 milhões. O que faz o Vasco? Então vamos pagar 15, né? Já que escantearam ele e compraram por 10, vamos pagar 15. No Vasco, galera, né? Então, Mineiro, quantos jogos faltam, né? Para que o Vasco tenha que comprar? Vamos lá. O Vasco fará um total de 57 jogos no ano de 2024. Número que pode aumentar se o Vasco for avançando na Copa do Brasil, mas como isso não é garantido, eu fiz a conta com os 2 jogos que a gente tem das oitavas de final, tá? Então, para que o David seja comprado pelo Vasco, ele precisa fazer 34 jogos dos 57, que seriam 60%. Até o momento, o David tem 21, ou seja, daqui para diante, ele tem que fazer 13 jogos para que a cláusula seja acionada. Então, ainda um tanto distante, né? Por isso, eu passo agora a falar sobre ele ter sido barrado. A informação que traz o jornalista Gustavo Mel, do Expresso, é de que a ordem não foi do Boinas, do técnico Álvaro Pacheco, né? E como a meta, eu acabei de falar, tá distante, faltam 13 jogos, para mim a tendência, a probabilidade é que haja uma proposta pelo jogador do futebol brasileiro. Eu lembro a vocês que se o jogador fizer 7 jogos, ele não pode jogar
por outro clube no Campeonato Brasileiro. O David já fez 6. Se ele fizesse o 7º, não poderia se transferir. É a única coisa que eu vejo, né? A ordem veio de cima, não sabemos ainda quem exatamente, mas a ordem veio de cima, porque deve ter alguma proposta aí para o Internacional. Eu lembro também que neste ano o Vitória da Bahia fez uma proposta de 8 milhões de reais, tá? Pelo David ao Internacional, que ficou balançado, queria negociar e iria conversar com o Vasco. Pelo visto, o próprio Vasco não se mostrou interessado, mas ainda estávamos no controle da 777 Partners e agora estamos sobre o controle da presidência do Pedrinho. Vamos ver então se com o Pedrinho pode ter negócio ou não. Me chamou a atenção por que o Boinas chamou essa bronca, né? Na coletiva ele fala com todas as letras, que foi uma opção tática dele, que ele tinha tantos jogadores no elenco, tem que relacionar tantos, e o David nessa lista ficou de fora. Mas a informação do Gustavo Mel é que não, que a ordem veio de cima, por tudo que a gente mostrou, muito provavelmente deve ter proposta pelo jogador, a gente vai saber direitinho nos próximos dias. E você, se tem proposta pelo David, você vende? Chega com a sua opinião aí nos comentários. O que eu vou falar agora, eu falei sobre outros jogadores. Eu não me oponho a sair se tiver uma boa proposta lá pro Inter. O Vasco vai, né, se livrar de um jogador que é útil, é o vice-artilheiro do Vasco na temporada, mas que eu espero mais, né? Então, dito isso, eu falei sobre o Gabriel Peck, falei sobre o Marlon Gomes, falei sobre o Ignaldo. Eu não acho ruim o jogador sair, isso é normal. Todos os clubes do Brasil vendem jogadores. Só que o Vasco tem eu vou tratar aqui como dificuldade, né? Mas é uma incompetência completa em repor o jogador à altura. Quem que veio pro lugar do Marlon Gomes, que joga mais que ele? Quem que veio pro lugar do Gabriel Peck, que joga mais que ele? O problema não é sair, o problema é que não chega um jogador melhor. E aí eu sou contra. Então já tenha o planejamento. Vai vir um jogador melhor que o David, um cara mais fazedor de gol, mais eficiente? Pô, show de bola. Deixa o David sair, traz o cara. Agora, se vier com esses bagre aí que estão sendo trazidos aí, eu vou te falar uma coisa, viu? Deixa o David lá e vamos ficar com ele, né? É aquilo, nada tá tão ruim que não possa piorar, principalmente se tratando de Vasco da Gama, meus amigos. Mais conteúdo de Vasco, pode ter perdido informações importantes, tá aqui as letrinhas, ó, só você clicar e conferir. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal. A qualquer momento a gente está de volta para mais informações do Gigante da Colina. Dale Vasco e até lá!